Então a gente vai abrir agora para algumas questões, discussão, uns 15 minutos, você pode contar 15 minutos, vou reduzir de 20 para 15, tá gente? Já que tem um atrasozinho. Eu acho que você dá 10. 10, você acha 10? Sandra? Quantos gestores tem lá e quantos gestores tem nos hospitais de São Carlos e Botucatu? Eu posso falar do serviço, né? No Sim, serviço o que a gente serviço está, de- são 70 profissionais de saúde com 3 gestores, um médico-chefe do serviço e 2 enfermeiras-chefe. Que trabalham juntos, que se dão super bem. E são estão profissionais de prontos. saúde, São né? profissionais Todos de os saúde. gestores são. Eles são. Nesse nível do serviço, né? Sobre essa questão da hibridização, eu queria fazer um comentário, né, em cima de uma fala que você fez que me chamou a atenção. Nós estamos aprendendo LM e fazendo LM já, né? E aí eu acho que nesse processo de hibridização, o que tem contribuído muito para o LM é, por exemplo, saber fazer a construção social da demanda, né, que é uma expertise da ergonomia e que nitidamente fica claro nesse processo, que também coaduna, óbvio, com o laboratório de mudança, né, que é a parte da negociação. Mas então acho que quando se faz o LM tendo a formação de ergonomia, me parece que daí o sucesso dessas 6 sessões, né, tem a ver muito com essa expertise já prévia, né, embora do próprio laboratório seja ainda um processo de aprendizagem, de expansão. Sim. Obrigada. Boas apresentações. Vocês podem fazer pergunta também com relação à peneira. Depende. Nós temos 4 macrogestores, né, que são a autogestão, e o superintendente é médico, um gestor é administrativo, outro gestor é fisioterapeuta e outro é misto. Mas essa questão daí que ela traz, assim, dessas relações hierárquicas, especialmente entre a categoria médica e as demais, é a mesma coisa. Acho que não é muito problemática. Isso na análise histórica vai ser interessante de ver que nos 2 países eu acho que essa questão persiste, né? Dessa hierarquização dentro do meio da medicina. Eu só fiz essa pergunta só porque acho que vai ser importante a gente discutir essa questão que transformação conseguimos quando os gestores não entendem do métier. É que o hospital é difícil, né? Tem poucos administradores, mas nas outras experiências que a gente tem, talvez não tenhamos. Isso muito pautado numa discussão que aconteceu de PDT. Porque o Ju fala sempre disso, que quando era para discutir com engenheiro era fácil, mas agora quando é a Sim, galera a da gente administração, sensibilizava porque eles entendiam. E mais do que isso, além de não haver compreensão, eles não conseguem propor transformações também. Mas a alta gestão na França é toda por administradores, né? Gestores realmente. Aí eu estou falando do serviço. Tá bom. E a gente encontra esse mesmo problema que os médicos dizem que eles perderam poder, inclusive, sobre as decisões de Eu alta acho que gestão. esse é um ponto para a gente colocar nos nossos laboratórios. Desculpa. Na equipe lá de Botucatu tem assim, entre os entrevistados tem um coordenador do comitê de resposta criado para a pandemia, aí tem um pessoal da área de infectologia, a chefia do serviço, mesma coisa para a área de clínica médica, que foi, e para a área de pronto-socorro, aí gestão de enfermagens, mas não, a alta direção, o diretor, ele foi entrevistado, participou, mas coisa mais rápida. E os conflitos estão estabelecidos. Foi uma coisa muito significativa foi fechar enfermarias que tinham o seu doutor, o seu dono, né, de longa data historicamente, mas era preciso criar a área, um leito hospitalar para Covid. E essa coisa foi conseguida na resposta, mas gerou ressentimentos, né? A gente convive com esses ressentimentos. Nas entrevistas isso foi verbalizado em algumas questões, por exemplo, a área da gestão de vaga, que é de enfermagem, uma pessoa de enfermagem, foi considerada alguém que andou tomando decisões que buliram, né, mexeram com centros de poder importantes dentro do hospital. Mudou? Rápido, sobre você falou
um pouco sobre a evolução, como você trabalhou a análise histórica, né? Vocês começaram uma análise atual, né, das modelar as contradições, e depois perceberam a necessidade, se você pudesse contar um pouco. Aí vocês foram para a análise histórica. Foi a Covid primeiro. Foi a Covid Foi a primeiro. Covid? Foi bem oportunista para a gente a análise histórica. A gente não sabia como tratar no começo. E como uma sessão foi anulada e que a gente voltou para uma sessão por causa da Covid, a gente falou, tá, vamos falar da Covid então. E para falar da Covid, quando é que começou para vocês? É porque a gente considera na França quando o primeiro paciente morreu. Mas para vocês começou quando? No serviço, qual foi? E aí eles partiram dessa história e foram contando. E aí tiraram vários outros problemas que a gente utilizou depois, né? Por exemplo, durante a Covid a organização do serviço mudou totalmente, primeira onda. O serviço se organizou de uma maneira que todos os postos viraram Covid, paciente Covid. Mas tem o problema dos que não eram Covid, ia ser tratado onde? Tem que ser enviado para outro hospital. Segunda onda, aprendeu com isso. Não vamos fazer diferente agora. Só uma ala vai virar Covid. A outra ala a gente vai transformar em serviço clássico. Mas aí trouxe outras problemáticas. Porque quem circula de uma ala para outra, quem é polivalente, quem vai... Novos enfermeiros vindo de outro serviço que não conhecia a atividade. Então eu tenho que formar essas pessoas. E aí toda essa problemática da Covid apareceu. E não foi suficiente analisar só o atual, né? E a gente precisou de uma análise histórica mais do serviço. Porque eles diziam também nas discussões e nas entrevistas que a gente fez antes que era um serviço sem história. Isso era um dado interessante. A gente considera que é um serviço sem história, que a gente nem sabe a história porque era junto de outro serviço, né? E depois teve uma divisão entre os serviços, mas e como tem muita rotatividade, os que chegavam não conheciam a história do serviço. E como também tem os gestores que eram muito problema-solução, eles achavam que tudo que se fazia nada durava. Então a questão histórica emergiu também deles, né, do grupo. A gente tem feito assim, uma preocupação, como conduzir isso, estava até discutindo o caso do HU, se a gente começa a fazer análise das contradições a partir do atual, né, e a tendência, quando você parte do atual e já ir para a solução, porque a pessoa fala, não, então para isso vamos fazer isso, para essa contradição vamos fazer isso. Fica muito mais fácil começar com a análise histórica. Né, então essa experiência que a gente teve em alguns casos, foi os casos que a gente começa com a análise histórica, né, que a gente tem um gancho para ir para a análise histórica, mostrou assim uma profundidade maior, né, uma facilidade depois de chegar no atual. Então você começa no histórico, chega no atual, aí você tem condição de visualizar o futuro. Se você faz esse atalho, começa do atual, né, você fica no double bind, você vai para frente ou você vai para trás. Né? Então quando você começa lá atrás, tem essa oportunidade de construir essa linha, né, chegando hoje, é imediata a passagem para o futuro, quer dizer, você tem mais elementos, mais condições de pensar o futuro. Sim. Né? Porque já consolidou isso aí, então esse problema surge lá atrás, aí o serviço passa a ter história, né? Eles constroem coletivamente a história. E isso foi importante depois quando a gente passou para a matriz da mudança, né? Assim, a gente não poderia ter feito sem a história antes, eu acho também. Porque aí, quando a gente chegou na matriz da mudança, a gente sempre voltava na história para ver que contradições já tinham sido ultrapassadas, quais persistem e quais a gente pode ultrapassar. Mas concordo com você. E agora eu estou com um lápis de memória se a gente fez a sistêmica antes, mas foi. A gente fez uma análise que estava ali antes, né? A sistêmica. A gente fez os sistemas de atividade, fez a Covid, sistema de atividade e depois a história. Uma coisa interessante, assim, nessa intervenção de hospital, é que a gente se preparava para fazer um LM com a perspectiva de fazer um questionamento, fazer análise, modelizar e propor um novo sistema de atividade. Mas nesse caso, a gente estava vendo uma intervenção em que a resposta, a transformação do hospital em resposta à pandemia já tinha se dado. Então, a gente, por isso, esse foco de procurar a aprendizagem e de estimular o que é possível, o que sai disso aqui, o que gera, né? Mas é um desafio, porque agora a pandemia não acabou, mas já está se discutindo agora monkeypox, né? A varíola dos macacos e ao mesmo tempo a pressão maior já se deu para retomar a antiga estrutura. Quem tinha perdido espaço e foi recuperando.
E a segurança fica com um desafio, porque a maioria das transformações que a gente viu que aconteceram no hospital, mexendo com segurança, elas apareciam dentro de uma coisa que na discussão de hierarquia de ações de segurança, né, eram medidas que podiam eliminar a chegada. Então, por exemplo, a própria atividade do atendimento à distância, né, você eliminava o contato, né, mas não é uma decisão que a equipe de segurança tenha a mínima voz nessa discussão. Essa é uma decisão de quem tem poder dentro da organização. Então, são questões que aparecem. Acho que a gente já acabou o tempo, mas Fernanda, desculpa, você tinha já levantado a mão há um tempo e eu não vi. Não, eu só gostaria de fazer uma pergunta sobre. Você comentou que nas sessões faziam questão de ter um médico em cada sessão, e aí às vezes não tinha, vocês ligavam para alguém como que vocês lidarem com isso? Eu não sei se teve algum que foi constante em todos os encontros, ou eles perdiam, por exemplo, nunca não foi nenhuma sessão e aí de repente chegava. Isso foi uma negociação também no começo, porque eles falaram, não vai dar para ter todo mundo o tempo todo. A gente já vai partir desse princípio. E a gente negociou com eles que a gente precisava pelo menos de em francês diz um núcleo duro, alguma coisa que fique sempre ali e que passe o bastão para os outros que estão ausentes. Então vai ter que pensar numa transmissão além do que se passa nas sessões. Os médicos era ainda mais difícil porque, primeiro, eles são menos numerosos, né? E o que acontecia, o médico que estava sempre presente era o gestor no serviço, o responsável do serviço, então ele sempre em todas as sessões, e ele ligava para os colegas virem. Então acho que quase, a gente fez 6 sessões, deve ter tido um médico que veio em 2, mas o resto era assim, ligado. E a gente achou interessante também, porque permitiu que cada um visse um pouco o que acontecia ali, e depois eles tinham tarefas para realizar, porque nas tarefas que a gente determinou, o que é que a gente vai fazer no plano de ação, sempre era um trio, um técnico, um médico e um enfermeiro. Então poderia ser um médico que nunca veio na sessão ou que veio uma vez, mas que ia se engajar no processo de fazer algo, né, de transformação. Que a gente pode considerar também que são os processos de aprendizagem, né, que se fazem fora do LM, que não depende só do que acontece dentro do LM. Então foi uma dificuldade, mas a gente tentou. Eu achei muito interessante no modelo do ciclo, vocês proporem aquela análise sistêmica e análise histórica só depois, né? Porque quando a gente vai procurando a formação da ergonomia, a gente, no primeiro momento, tenta essa análise sistêmica mesmo, né? Como é que vocês deram esse pulo de gato? O pulo do gato, eu acho que a gente estava com dificuldade mesmo de fazer essa análise histórica. Tem uma divergência. A análise histórica, ela potencializa mais essa análise sistêmica da atividade atual. Se você começa pela análise histórica e consolida a análise sistêmica para pensar já a modelagem do futuro. É isso que eu tinha falado antes. Então, há experiências mostrando isso aí. Se a gente conversar, até para debater com eles, né, de mostrar isso. Quer dizer, quando você chega, temos um problema, a tendência é fazer análise das contradições hoje. E aí você está criando uma armadilha para você mesmo na condução. Por quê? Porque a tendência das pessoas já começar a falar em solução, e é natural. E abortar a análise histórica. Eu não diria que é tão preto e branco, Rodolfo, porque sempre que aparecia um problema a gente questionava, mas desde quando? Porque é uma prática da ergonomia também. Então, na ergonomia, quando as pessoas trazem um problema, a gente sempre pergunta, desde quando esse problema existe? Já tentaram resolver de outra forma? Por que ele ainda está persistindo? Então, acho que na prática mesmo que a gente fez com eles, mesmo sem fazer a linha do tempo, a gente estava sempre preocupado. E desde quando? E como tinha pessoas novas e pessoas antigas no serviço, os novos já iam aprendendo com os antigos também, que diziam, mas isso faz muito tempo, isso era, não sabia e tal. Então acho que tem isso também, a gente não aplicou, eu não considero que a gente aplicou o método, eu acho que eu fiz ergonomia utilizando ferramentas do LM, e talvez por isso que, não sei. Eu também vejo, Rodolfo, assim, a gente sempre trabalhava a análise histórica,
lá no livro que a gente escreveu do mapa, No mapa você estava. já tem uma ideia da linha do tempo. E o que acontecia era que, dependendo, havia situações que cobravam mais da gente, que a aplicação da análise histórica, assim, se você não fizesse, você dançava. Então, por exemplo, acidentes envolvendo interações entre atividades. A gente tinha que puxar essa história. Mas é uma boa conversa. Agora eu quero ligar você. Se a gente não agora, tivesse uma feito a coisa- linha do tempo, a questão da mesa a gente não ia saber nunca, eu acho. A gente Que essa mesa não existia. usava era tentar fazer a análise de contradições na análise histórica. Aí a gente não fazia. E ela nos desafia até hoje. E a CCIH com essa mesa lá no meio da UTI? O que é CCIH? Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Uma mesa de alimentação no meio de uma unidade de terapia intensiva. É. A gente é reconhecer. Eles As enfermeiras piram. eles tinham. Desapareceu em 2007. A gente vai ter que terminar.